Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste domingo de clássico, no Newton Santos, às 4 horas da tarde, às 16 horas, Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Um jogo com clima de decisão. Diante da atual tabela é o seguinte: quem ganhar dentre Vasco e Botafogo se classifica para as semifinais do Campeonato Carioca. Quem perder tá fora e vai ter que disputar junto a outros 3 pequenos a Taça Rio do Campeonato Estadual. A gente vai trazer detalhes aqui sobre esse confronto. É uma partida que tem ar de decisão tão grande que o Botafogo, quarta-feira, que enfrentará o Aurora na Bolívia, numa altitude pela pré-Libertadores, hoje irá com o time titular. Botafogo não vai poupar peças, vai com força máxima para enfrentar o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre o lado do Botafogo, vamos falar sobre o lado do Vasco da Gama, vamos falar também sobre informações importantes de mercado, da preparação do nosso Cruz Maltino, de um atleta aí, ó, que foi colocado à mesa do Vasco e ontem brilhou com a camisa do Red Bull Bragantino e muitas outras informações. É um Acorda Vascão movimentado, um Acorda Vascão agitado, que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, torcedor, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família, caso ainda não nos conheça. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia com a Acorda Vascão, o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante. E é claro, automaticamente contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, com uma baita de uma informação, uma baita de uma notícia, aquela notícia que é boa, né, de trazer a você, torcedor Cruz Maltino. Pois ontem, apesar da grande pressão dentro de São Paulo, o Vasco da Gama venceu a equipe do Bauru Basquete pelo placar de 81-76. O Vasco, com a vitória, chega aí aos 43 pontos do NBB, o Novo Basquete Brasil, e está na 4ª colocação da competição. O Vasco teve como grande destaque da partida que aconteceu ontem, sábado, dia 17 de fevereiro, Marquinhos, com 24 pontos, 4 assistências, 3 rebotes, e 23 de eficiência. Um baita de jogador que foi o grande ponto diferencial da partida de ontem entre Vasco da Gama e Bauru. O Vasco, inclusive, quebrou uma invencibilidade do Bauru que durava toda a NBB. O Bauru ainda não havia perdido jogando como mandante no Novo Basquete Brasil, enfrentando grandes equipes do basquete brasileiro, e o Vasco ontem conseguiu quebrar esse tabu, tirar a invencibilidade do Bauru jogando em São Paulo. Inclusive, o Vasco, com essa vitória de ontem, chegou à sua 18ª vitória no Novo Basquete Brasil, um número importante, né? Pro Vasco, que depois de anos aí longe do basquete brasileiro, retorna a figurar entre os principais clubes do basquete do nosso país e realmente chegando com tudo. Um ano após estar longe, o Vasco volta com força máxima no basquete, com o pé na porta e mostrando que é o primeiro de grandes anos que virão aí pela frente, através de uma grande parceria, né, da Ortega Tips, da R10 Score, da Estrela Bet, colocando aí o basquete vascaíno no lugar de onde nunca deveria ter saído. Então o Vascão aí chegando com tudo, né, estando atrás apenas de grandes equipes como a do Flamengo, como a do próprio Bauru, como a do Minas. Logo após vem o nosso Vasco da Gama. Esse é o Vasco, um Vasco forte, tem que ser feito forte em todas as modalidades. Antes de entrarmos aqui no assunto sobre Vasco e Botafogo, que a gente vai falar muito, né, sobre esse clássico que acontece hoje no estádio Newton Santos, quero falar aqui com vocês sobre uma notícia que ontem deu o que falar, principalmente nas redes sociais, que é sobre o meio-campo Lincoln. Vocês lembram desse atleta? Um atleta que a gente comentou muito aqui no canal, um jogador que hoje pertence ao Fenerbahçe, tem os seus direitos econômicos ligados ao clube turco, e o Vasco chegou a procurar esse atleta, né, procurar saber do jogador para tentar aí iniciar negociações, porém o Vasco acabou perdendo tempo
e deu espaço para que o Red Bull Bragantino fechasse a contratação desse jogador. Eu falo do Lincoln. O Lincoln ontem entrou em campo com a camisa do Red Bull Bragantino e foi o grande destaque. O Lincoln é um jogador muito diferenciado. A gente sempre falou aqui no canal e ontem ficou nítido que o Lincoln é um jogador de outra prateleira do futebol brasileiro. Ontem ele já chegou na partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo, sendo o atleta com a maior nota do time do Red Bull Bragantino, dando uma assistência. Foram 4 passes decisivos, uma grande chance criada. Dos 7 cruzamentos que tentou, acertou 4. Uma finalização certa no gol. Dos 7 duelos que tentou, venceu 5. E ainda 3 ações defensivas. Uma partidaça do Lincoln. O tal do meia pifador, que hoje o Vasco da Gama não tem, além do Dimitri Payet, que tanto faz falta, né, dentro desse elenco do Vasco da Gama. Ontem cobrou uma linda falta, inclusive, que forçou o goleiro do São Paulo a fazer uma linda defesa. Torcedores são paulinos, torcedores do Red Bull Bragantino, nas redes sociais, simplesmente ficaram apaixonados pelo futebol do Lincoln na noite de ontem no Morumbi. Olha só uma fala de um torcedor na noite de ontem sobre Lincoln. Lincoln Henrique assumiu a camisa 10 do Bragantino, mas com mérito. Com poucos jogos já fica claro que vai ser importante para o ano. E sinceramente, disputa para ser um dos melhores armadores do país. Posicionamentos, comentários ontem nas redes sociais dizem que no final do ano o Lincoln vai ser o nome pedido na seleção brasileira, para vocês verem o nível técnico desse atleta que o Vasco deixou passar. Jogador completamente diferente que poderia ajudar muito o nosso Vasco da Gama, mas que infelizmente, mais uma vez, né, o Vasco e a sua diretoria papam mosca. Acredito que já está começando a passar um pouquinho da hora de a gente tirar um pouco o foco da empresa norte-americana e começar a focar quem deve. Colocamos muita esperança e muita expectativa no Alexandre Matos, mas infelizmente até o momento ele não está entregando tudo aquilo que era o esperado. Vem falhando muito, na minha opinião, falta reforço para o setor ofensivo e até o momento o Vasco não conseguiu trazer peças após as primeiras chegadas. Vamos ver aí o que vai acontecer. O tempo passa, a janela está fechando e o Vasco ainda não fechou o seu elenco para 2024. Vambora então, rapaziada, ainda continuando esse Acorda Vascão, já que estamos falando sobre o setor ofensivo, né? Vamos entrar já já no assunto Vasco da Gama e Botafogo. Porém, só uma informação importante aqui a vocês sobre Pablo Verratti, pois ontem o jornalista César Luiz Merlot confirmou que Pablo Verratti e Vasco renovaram o seu contrato. Verratti renovará o seu contrato até o final de 2025, porém na negociação, né, colocada entre o Vasco da Gama e o atacante argentino, essa renovação contratual ainda poderá ser estendida até 2026, caso, né, durante esse período, o Verratti cumpra alguns objetivos que estão em contrato. Caso metas venham a ser batidas, e dentre essas metas, uma, por exemplo, é disputar 60% das partidas do Vasco da Gama em 2025, o contrato automaticamente já será renovado para 2026. Então, Pirata, né, tendo aí, inclusive, uma valorização salarial nesse contrato, mais que merecida, após ser aí um dos grandes destaques do Vasco da Gama, se não o grande nome, né, do Vasco no final da temporada de 2023 e ajudando o nosso Cruz Maltino a permanecer na elite do futebol brasileiro. Então, Verratti conseguindo renovar o contrato com o Vasco, expectativa que isso venha a ser oficializado aí já nesses próximos dias, logo após esse clássico que acontece na noite de hoje, ou melhor dizendo, na tarde, né, de hoje. Falando em clássico, não podemos esquecer, se vem Vasco e Botafogo na cabeça, meus amigos, vem goleada, vem 6-0. É impossível. O vascaíno, quando olha para o Botafogo, lembra desse jogo. Eu era muito novo, e é engraçado, porque eu vou falar a minha idade aqui agora, eu tinha apenas 10 anos de idade, nesse Vasco da Gama e Botafogo. Eu lembro exatamente aonde eu estava, eu lembro exatamente com quem eu estava, eu lembro exatamente cada sensação nos gols que eu vi daquele Vasco e Botafogo. Estava na casa do meu tio, vendo o jogo ao lado do meu tio e completamente assustado com a goleada que o Vasco fez. O Vasco, salvo engano, em 2010 não vinha de bom campeonato carioca, de um bom começo, né? Muito pelo contrário, um começo de carioca muito ruim. Foi um ano muito ruim do Vasco, 2010, após o retorno à elite do futebol brasileiro. Era um ano de reconstrução, mas o Vasco, dentro das 4 linhas, não conseguiu ir bem. E essa goleada foi uma grande surpresa, porque ao contrário do Vasco, o Botafogo vinha, né, muito bem, com o Lúcio Flávio no elenco, o Louco Abreu no elenco, um elenco ali que disputava ano a ano, né, o título carioca, junto inclusive ao Flamengo. Eram as duas equipes que sempre estavam ali naquele período de 2008 a 2011 lutando para ser o grande campeão carioca. O Vasco vai e aplica uma goleada pelo placar de 6-0 com gols de Felipe Coutinho, gols de Dodô. Inclusive, logo após essa goleada, foi criada aquela música, né, que eu cantei muito no ano de 2010, Dodô é o poder, Dodô é o poder, artilheiro da colina, faz mais um, pra gente ver como eu cantei essa música do Dodô é o poder. Então,
quando vem Vasco e Botafogo no estádio Newton Santos, o antigo Engenhão, é impossível o torcedor vascaíno não lembrar dessa goleada feita pelo nosso Cruz Maltino em cima do Alvinegro. E hoje a gente espera, né, que quem sabe mais uma goleada não possa acontecer. Porém, o clima é muito diferente. A gente trouxe aqui a vocês e faço questão de voltar a repetir. Hoje, Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam num clima de decisão. Não é a final do Campeonato Carioca, porém é uma partida que tem esse clima de decisão. Vasco hoje tá aparecendo aí na imagem a você a tabela do Campeonato Carioca. É o quinto colocado com exatamente 13 pontos. Enquanto à frente do Vasco temos o Botafogo com 14 pontos e o Nova Iguaçu com 15 pontos. Qual é a grande situação? Caso o Vasco vença, o Vasco vai a 16 pontos. Ultrapassa Botafogo, ultrapassa Nova Iguaçu e fica 2 pontos a menos que o Flamengo. O Vasco entra no G4 e, além de enfrentar o Botafogo, o Vasco da Gama ainda tem mais partidas nesse Campeonato Carioca, porém apenas 2, contra a Volta Redonda e contra a Portuguesa. A chance do Vasco com o time titular ganhar de Volta Redonda e Portuguesa é muito grande, é a realidade. Então o Vasco vencendo o Botafogo praticamente garante a sua classificação para a próxima fase. O Botafogo também, de forma semelhante, como está aparecendo aí na imagem a vocês, o Botafogo nesse momento dentro do Campeonato Carioca tem os seus 14 pontos, se vencer vai a 17, ultrapassa Nova Iguaçu e ficará a 4 pontos de distância à frente do Vasco da Gama e praticamente também garante a sua classificação, né, para a fase final do Campeonato Carioca. Além do Vasco, Botafogo enfrenta o Audax e tem também o Fluminense que dificulta um pouquinho a vida do Botafogo, mas como vai ficar 4 pontos, o Botafogo vai ter que perder 2 e o Vasco vencer as próximas 2 para que o Botafogo perca, né, a sua vaga nas semifinais. Então, hoje é uma partida decisiva. O Vasco precisa vencer para ultrapassar o Botafogo, ultrapassar o Nova Iguaçu e só depender dele para se classificar para a fase final. Caso o Vasco perca essa partida, vai ter que vencer as partidas contra o Dax e Volta Redonda, torcer para um tropeço do Botafogo contra o Dax e Fluminense e torcer também para um tropeço do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem pela frente mais 3 partidas contra o Audax do Rio de Janeiro, a Portuguesa também do Rio e o Volta Redonda. 3 jogos duros, difíceis sim para o Nova Iguaçu. Porém, Nova Iguaçu vem de um momento de muita estabilidade dentro da competição. Então, não é para contar com o tropeço do Nova Iguaçu nesses próximos 3 jogos que virão pela frente. Então, o Vasco hoje precisa vencer. Porque se o Vasco vence, o Vasco só depende dele. Porém, se o Vasco perde, tem que vencer as duas e precisa depender das derrotas de Botafogo e Nova Iguaçu e vice-versa. Botafogo perdendo hoje vai ter que depender das derrotas de Nova Iguaçu e de Vasco e das suas vitórias contra o Dax e Fluminense. Então, é um jogo decisivo para ambas as partes. 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos. A gente falou lá na introdução do vídeo e volto a repetir aqui. É um jogo com tons tão grande de decisão que o Botafogo hoje vai com força máxima para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Quarta-feira desta semana, o Vasco enfrenta o Marcílio Dias pela Copa do Brasil e o Botafogo enfrentará a equipe do Aurora pela pré-Libertadores. O Botafogo, porém, vai com força máxima para esse jogo, mesmo atuando contra a Aurora na altitude da Bolívia na próxima quarta-feira, por uma competição tão importante que é a principal que o Botafogo disputará nesse ano de 2024. Thiago Nunes deve colocar sim em campo um time mais forte, o mais forte possível, inclusive, que hoje tem em mãos. Contará com o retorno do zagueiro Lucas Halter, que acabou cumprindo suspensão na última partida do Botafogo, e deve colocar mais alguns atletas também para ter minutagem nessas partidas. Provável escalação do Botafogo nesta noite de hoje é com Gatito no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Lucas Halter, Danilo Barbosa na zaga e Hugo na esquerda, Marlon Freitas na volância, Tietê e Eduardo formando a dupla de meio de campo, e no ataque, Júnior Santos ou Savarino, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Essa deve ser, a equipe titular do Botafogo para enfrentar a equipe do Vasco da Gama nesta tarde de hoje no estádio Newton Santos. Olhando, porém, para a equipe do Vasco da Gama, o Vasco também vai com força máxima e vai com tudo que tem em mãos hoje, Ramon Dias, para enfrentar o Alvinegro Carioca. Havia uma dúvida, a gente vem falando isso vídeo a vídeo, né? O Vasco ontem e sexta-feira entrou em campo como forma de preparação para enfrentar o Botafogo. 2 dias agitados no nosso CT Moacir Barbosa e pelo que foi visto nas atividades de ontem, a expectativa é que o Vasco vá novamente com uma trinca de 3 zagueiros. Uma trinca de zagueiros, melhor dizendo, né? Trinca já é de 3. Havia uma dúvida quanto à possibilidade de Ramon voltar ao sistema que utilizou muito na última temporada do 4-3-3, né? Com o Maicon e Léo na zaga. Lembra que o Vasco terminou o ano com o Maicon e o Medel? Quando o Medel estava suspenso, a zaga foi formada, chegou a ser formada inclusive por Maicon e Léo. Então havia a expectativa aqui
como o João Vitor e Medel não estarão à disposição, Ramon fosse para essa partida com Maicon e Léo na zaga ou até Léo e Rojas. Foi criada assim a expectativa, porém isso não vai acontecer. Ramon, pelo que foi visto, volta a repetir no treino de ontem, deve entrar em campo com o 3-5-2 como vem acontecendo. No caso, uma trinca defensiva formada por Maicon, Rojas e Léo, Piton e Paulo Henrique aberto nas alas, o meio campo composto por Payet, Zé Gabriel e Galdamés e uma dupla ofensiva, David e Verratti. Deve ser exatamente esse os 11 titulares que vão a campo, além de contar no banco com Serginho, com Rossi, com Adson, muitas possibilidades, né, para mudar aí a partida durante 90 minutos. Então, um Vasco forte, um Vasco que vai focado, um Vasco que vai em busca da vitória. É o terceiro clássico do Vasco já neste Campeonato Carioca, nenhuma vitória ainda conquistado, mas na minha opinião, os dois clássicos sendo superiores aos seus adversários. Então, pode ser aí a última grande chance do Vasco nesse início de temporada, principalmente, né? Caso não conquiste a vaga para as semifinais, eu creio que o Vasco vai conseguir, mas pode ser o último grande teste do Vasco antes de iniciar o Campeonato Brasileiro. Pegar um Botafogo em ritmo de pré-Libertadores dentro do estádio Newton Santos. Uma vitória vai colocar o Vasco lá em cima e vai desmoronar o ambiente do Botafogo. Uma derrota, porém, fará com que o torcedor vascaíno se questione se está tudo bem dentro do elenco e vai evidenciar ainda mais a urgência por reforços. O Vasco está no início do ano, mas já se encontra entre a cruz e a espada. Volto a repetir, uma vitória hoje contra o Botafogo, após as duas boas atuações vistas contra Flamengo e Fluminense, vai fazer com que o torcedor olhe e fale, o Vasco precisa de reforços para o ataque, mas pelo que temos em mãos hoje, temos um elenco competitivo que vai dar trabalho. Vindo reforços, vai dar mais trabalho ainda. Porém, uma derrota hoje para o Botafogo fará com que a urgência por contratações se torne ainda maior dentro do Vasco da Gama. Qual a sua expectativa para esse jogo de hoje? Qual o placar? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, deste domingão, dia de jogo. Voltaremos já aí, muito provavelmente com uma live de pré-jogo. Temos também o pós-jogo gigante e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.